Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Tem gente, Cris, que dispensa apresentações. E ele é exatamente essa pessoa. Isso porque ele é um verdadeiro incansável. Quando se trata de coragem, ele dá aula. Se a gente fala de empreendedorismo, ele não mede esforços. E na área dele, é craque. Ele é a mistura perfeita de arte e ousadia. No transplante capilar, ele fez nome e tem feito muito pela autoestima de homens e mulheres mundo afora. Com vocês, Maurício Reis. Ô, louco, que honra estar aqui com vocês e muito obrigado por essa apresentação magnífica. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês, poder falar sobre um assunto que todos nós gostamos muito, né? Que é sobre empreendedorismo. E vamos falar sobre a jornada, como tudo começou, onde que eu estou hoje, né? E todos os detalhes que me fizeram estar hoje ensinando vários médicos a como ingressar nessa área do transplante capilar. Perfeito. Você já fez uma excelente introdução e eu vou pegar esse seu gancho. Aproveitando esse gancho para aí, perguntar. Vamos lá. Exatamente. Ótimo. Como é que você começou no transplante capilar? Eu tenho o privilégio de já te conhecer há muitos anos e essa não foi a sua primeira escolha de especialidade. Longe disso. Eu falo que na vida, né, eu tomei poucas decisões, eu fui mais induzido por talvez uma filosofia ou um tipo de atitude. Que eu falo que empreendedorismo é você estar sempre escolhendo se desafiar todos os dias. E por ter esse perfil, né, eu sempre gostei muito de desafio. Depois eu acho que a gente vai entrar nesse assunto aqui sobre startup. Eu já cheguei a empreender na faculdade de medicina, então era algo que eu já gostava muito. Até que, hoje em dia, né, eu entrei no transplante tem cerca de 3 anos. Não é, se for olhar, né, um tempo muito longo para ter os resultados e ter a escala que eu consegui chegar nesse tempo. Mas isso tudo foi fruto, né, de entender mais do mercado, que eu acho que essa é uma grande deficiência dos médicos. Médico, infelizmente, não é treinado na parte de gestão, não é treinado na parte de marketing. Então, isso dificulta muito eles terem escala. A gente estava até falando aqui um pouco sobre esse assunto antes de ingressar aqui no episódio, que eu vejo uma deficiência muito grande nas faculdades de medicina, no ensino tradicional técnico, porque ele foca num pilar técnico. E teve um médico, inclusive ele é meu sócio, no podcast que eu tenho hoje. Eu sou host e apresentador do FuiCast, que é o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E ele, uma vez, quando eu estava no início da minha carreira, ele me fez uma pergunta que mudou minha chave. Ele falou assim: Maurício, qual que é o hambúrguer mais vendido do mundo? Eu falei: não sei, de cabeça. Aí ele falou assim: é o Big Mac. Você acha que o Big Mac é o melhor hambúrguer do mundo? Eu falei: não. Na minha cidade, por exemplo, eu sou do interior do estado do Rio, tem hambúrgueres que eu acho melhor que um Big Mac. Aí ele falou assim: então, o melhor às vezes não vence. Então, você que está começando, que eu acho que essa chave precisa virar na cabeça de todo médico. Todo médico está começando, independente da área, ele não vai ser o melhor. Mas ele falou assim: o Big Mac leva por ser o mais conhecido. Então, às vezes, você está em outro lugar do mundo, tem, às vezes, um hambúrguer lá que pode ser o melhor do mundo, mas o que mais vai ser vendido é o Big Mac. Então, com essa filosofia, você precisa aprender a jogar o jogo de gente grande. Então, ninguém que quer sair do zero como médico, seja você um cardiologista, seja você independente da área, você não vai ser o melhor tecnicamente. Então, a técnica vai ser desenvolvida ao longo do tempo, por melhor que você seja. Mas você pode ser melhor que muito médico de mercado, mas não é esse o jogo. O jogo é entender seus diferenciais e a parte de administração, gestão, marketing, que são os pilares que você vai precisar trabalhar. Você falou que está na área do transplante há 3 anos, mas a área como um todo é relativamente nova? Na verdade, não é tão nova assim. O primeiro descrição, né, de transplante capilar foi em 1969, Caramba. com um médico americano. Na verdade,
Em 1930, tinha um japonês que ele é considerado o pai do transplante capilar. Ele se chama Okuda. Ele fez um primeiro experimento para ver se era possível colocar cabelo em áreas calvas. Ele não tinha a intenção de corrigir esteticamente ninguém. E quando ele fez isso, ele viu que nasceu. Ele tirou o pelo tanto da cabeça, do bigode e da sobrancelha e colocou em uma região calva. Nasceu. Ele falou, olha, dá para fazer isso aqui. Só que até então não tinha essa correção estética. Até que um americano leu esse estudo. Na verdade, eles estiveram juntos em um congresso e parece que conversaram. E um paciente entrou no consultório desse cirurgião plástico americano e perguntou, doutor, eu sou calvo, não tem o que você possa fazer por mim? Olha, eu lembro do japonês lá que falou um negócio comigo no congresso. Acho que dá. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um punch de biópsia, o dermatologista tem, que tinha 6 milímetros na época. Era uma broca, desse tamanho, grossa. Ele falou assim, vou pegar aquilo lá, fazer um tufo, tirar isso daqui da cabeça do paciente e colocar na frente para ver se nasce. E foi a primeira técnica de transplante. Só que até hoje perdura esse termo, né, cabelo de boneca, por conta disso. Porque ele tirava esse tufo de cabelo, que vinha mais ou menos uns 100 fios, e tirava um tufo de pele, colocava naquela região. Só que o que acontece? A cabeça ela é inteira vascularizada, porque a gente chama de perfusão. Não é um vaso sanguíneo, né? São vários. Então, quando você coloca esse tufo, o que acontecia? Os fios da região periférica nasciam e do meio morria. Ficava igual, eles chamam os americanos, the donut theory. Fica igual um donut. Só que a pele, quando contrai, quando cicatriza, ela aperta. Então, vai um cabelo para cada lado. Então, ficava um donut, imagina um ramo de trigo quando eu aperto. Ia um para cada lado, o cabelo não tinha direcionamento nenhum e vários tufos. Ficava horroroso. Mas, assim, era para tentar fazer algo. Essa foi a primeira técnica de transplante. Depois, mais ou menos 10 anos depois, então a gente está falando ali de 1970, eles inventaram uma técnica de corte, que eu cortava uma tira de pele na cabeça do paciente e implantava, que foi aí que começou o transplante capilar no Brasil. Mas o transplante no Brasil veio lá para 1990, por aí. Só que assim, não ficava muito bom. As técnicas, os materiais utilizados não eram tão refinados igual é hoje. Hoje a gente usa broca de 0,7 milímetros, que é do tamanho de um fio de cabelo. Então o resultado é extremamente natural. Hoje em dia a gente busca naturalidade e entrega, eu falo, dos meus pacientes, o objetivo é se o cabeleireiro olhar no cabelo dele, falar assim, tem transplante? Eu falo, volta que eu devolvo seu dinheiro no Pix. Porque tá uma porcaria. Não é para ficar visível. Então, a gente consegue entregar esses resultados hoje. E esse mercado do transplante, né, depois que trocou essa técnica de corte para essa técnica minimamente invasiva, que é do fio a fio, o mercado mudou. Porque aí os pacientes começaram a... Beleza, em vez de ganhar uma cicatriz aqui atrás, visível, que é um corte, parecia uma boca de palhaço, o paciente não tinha opção. E quando a gente corta alguém, a cicatrização ela é individual. Então, pode ser que eu faça na Mirna e fique muito bom, pode ser que eu faça em você e a cicatriz fique alargada. E você, por exemplo, usa o cabelo um pouquinho mais baixo. Usar um pouquinho mais baixo vai te limitar, você vai ter que usar o cabelo grande o resto da sua vida. Então, não ficava tão bom, ganhava um corte, não há nenhum. Mas agora que é fio a fio, eu topo fazer. E foi aí que a gente começou a desenvolver. O que eu vi no mercado até na época que eu estava na faculdade de medicina, que eu já tinha optado até por fazer oftalmologia, que era uma área que era minha paixão, tecnologia, empreendedorismo, eu adorava isso daí, até hoje eu amo. Tinha muita qualidade de vida, que é o que o médico também busca, não queria viver de plantão o resto da minha vida. E eu falei, vou começar a namorar ali o transplante, ver um amigo meu que fez, depois da faculdade, o apelido dele era JK, 50 anos em 5. Ele entrou na faculdade de medicina, cabeludo pra caramba, saiu de lá quase careca. Foi um dos motivos, inclusive, depois que ele fez o transplante, ficou maravilhoso. Falei, nossa, é legal esse negócio. Foi aí que ele começou a me falar sobre o transplante. Mas nessa época, isso eu estou falando de recente, tá? Estou falando de 2018, 2019. Eu lembro da sua ligação. Exato. Para quem não sabe, pessoal, nessa época, Cris, até uma história engraçada, né? O Maurício me mandou mensagem. A gente já fazia, acho que um tempinho que a gente não se falava, mas a gente sempre se mantinha em contato. Ele falou, tá podendo falar? Eu falei, deu B.O. Ele falou, cara, eu tô com umas coisas aqui, eu preciso dividir com alguém para organizar minha cabeça. E aí ele me ligou e falou, tô pensando em ir para a área de transplante. E aí eu, como uma pessoa boa em conduzir conversas, comecei a fazer perguntas. E aí no final da conversa foi, mas eu acho que você já tem a sua resposta. Ele, pô, mas eu não sei
Corta para. Exato. Transplante capilar. Eu troquei posicionamento, troquei tudo. O que aconteceu nessa época, né? Eu sempre quis fazer oftalmo por esses motivos. Não queria viver de plantão. Eu queria algo que fosse clínico, cirúrgica, ou seja, tivesse uma dualidade ali no meu dia a dia, eu pudesse intercalar. Hoje eu quero operar, hoje eu quero atender clínica. Eu sempre gostei das duas coisas, mas sempre gostei mais de cirurgia. Então, queria algo nesse sentido. Então, não me restou muita coisa. Era otorrino, que faz. A radiologia era uma área muito boa, iria me entregar tudo isso, mas tem uma área que você vai ficar mais atrás do computador, dando laudo, é menos envolvido com o paciente. Eu gosto muito de gente. Sempre gostei. Então, me isolaria um pouco, não faria tanto sentido, mas tem muito lado de empreendedorismo. Então, até me brilhava o olho, mas por não ter tanto contato com gente, era algo que eu falei, não estou muito animado de fazer, não. Dermato, nunca fui muito assim com dermato, muita pereba que eu falava. É muita coisa assim. Tem a parte de doença, tem a parte de estética, o mercado estético é enorme, mas como eu não tive tanto contato assim na época de faculdade, era algo que eu já não me brilhava o olho. Cirurgia plástica era algo que eu pensava muito, mas teria que fazer cirurgia geral para depois plástica, e a geral nunca me atraiu muito. Aquela rotina de tocar serviço de residência de algum lugar. Que é uma loucura, né? Que é uma loucura. Você vai... Assim, a vida do residente é péssima. Mas não é nem questão de fazer residência ou não. Isso, para mim, não... Eu não ligo pelo processo, sabe? O fim, para mim, vai justificar o meio. E oftalmo, que assim... Oftalmologista, todo mundo que faz hoje em dia no mercado médico residente de oftalmo é um negócio mais tranquilo. Tem clínico cirúrgico, as pessoas, eu falo, são mais calmas do que na cirurgia, então é um ambiente muito gostoso, opera sentado, cirurgia de 15 minutos, 20 minutos, é maravilhoso. Cirurgia de refrativa, para você ter ideia, você já fez? Por exemplo, você que usa óculos? Nunca fiz. Eu não estou brincando. O dia que eu vi, eu falei, é jogar PlayStation isso aqui. Porque o paciente senta... Você usa tipo um descascador de laranja, que os oftalmos não me julguem aqui. Tipo um descascador de laranja, tornando o processo muito simples, tá? Para trazer para vocês. Você faz um corte na camada mais externa da córnea, joga para o lado. E eu não estou zoando. É um aparelho que você coloca, faz um negócio assim como se fosse um fatiador, joga para o lado com uma pinça, faz só assim, pinga um colírio, aperta play, faz um laser de 1 minuto e meio. Aperta play. Você joga para o lado, não tem ponto, não tem nada, não tem sangue, não tem nada. Jogou para o lado, esse processo todo que eu estou te falando, já demorou cirurgia. 6 minutos. E acabou. Então, assim, se você tiver um aparelho e souber jogar videogame, eu falei, não tem erro esse negócio. E tem muita gente que fala assim, nossa... tranquilo, eu só fico preocupado, né, na próxima. Não, e outra, o paciente fica, às vezes, tenso, né, que vai fazer... Eu acompanhava muito serviço de oftalmo, né? Eu falava, nossa, ficar tenso que eu faço cirurgia, na hora que ele entrava, faz um barulhinho, acabou. Ah, você tá brincando, né? Que é isso. Agora você está liberado, não sei o quê. Eu dava uma orientação, pronto. 15 minutos. Então, assim, uma manhã o oftalmologista fazia 35 cirurgias. Assustador. Pode ser aquela fila de maca, assim, de paciente. E serviço de oftalmo normalmente tem uma rotatividade muito grande. Eu falei, nossa, muito legal esse negócio. Mas aí, o que acontece no mercado de oftalmo hoje? Eu sou de uma cidade de interior. Eu já tinha decidido fazer oftalmo. Aí... Quando eu fui para a cidade de interior, existe o plano de saúde mais ou menos manda no mercado. A não ser que você vá para o mercado particular, mas eu estou falando de outra coisa, não é o geral. Tá? O geral é plano. E os planos, eles cadastram um serviço, por exemplo. A Mirna, oftalmologista, tem um serviço muito bom com os equipamentos e eu, Unimed, vou credenciar. Então, a região, quem tem Unimed, só opera no Hospital da Mirna. Eles tiram, às vezes, de hospital. Então, não tem como eu, estou chegando como oftalmo, concorrer com a Mirna, porque ela já tem um serviço, tem infraestrutura, tem investimento, tem equipamento. Eu vou ter que trabalhar para a Mirna e não tenho a opção de arrumar um outro credenciamento ali. Para entrar, por exemplo, na Unimed, você tem que pagar acho que R$200 mil, depende da cidade, enfim. E tem que ser aprovado pelo comitê. Você acha que a Mirna, como diretora da Unimed também, que ela está em algum cargo-chefe, vai autorizar? Dificilmente. Então, tinha essa barreira. E eu vi isso como um fator limitante, porque além do investimento ser alto, saindo de uma residência, você sai duro, porque o médico oftalmo ali ganhou 2 mil e pouco na residência, se mantinha numa cidade grande, por exemplo, São Paulo. Então, ele vai ter que trabalhar muito tempo para alguém. E eu falei, aí foi começando a pesar essa parte. Aí, e vi, na época, esse amigo meu tinha feito transplante, falei, vamos estudar sobre esse mercado de transplante capilar, que é um mercado novo, igual você falou, é novo no Brasil, né? E até então, quem dominava esse mercado?
dermatologistas e cirurgiões plásticos. Só que existe uma coisa que poucos médicos sabem ou que querem entrar no transplante ficam com essa dúvida. Quando eu fui pesquisar sobre, tem pouca informação. E o que existe é um parecer, estou falando do ano passado, que está mais recente, do Conselho Federal de Medicina, que ele é muito claro. Quem pode fazer transplante capilar? Transplante não é uma área de atuação igual uma cardiologia, igual uma pediatria. Ele é um procedimento. Igual suturar um dedo. Quem pode suturar um dedo? Qualquer médico. Assim como que fazer transplante capilar. Só que então qualquer médico estaria apto a realizar esse procedimento. Só que divulgar, sou especialista em transplante capilar. Especialista só pode divulgar 2 especialidades, dermatologia e cirurgia plástica. Mas você pode falar sobre esse assunto, sua rede social, falar sobre o que você quiser. Se você é um clínico geral, você pode falar sobre neurocirurgia, se você quiser. Só que você não pode se auto-intitular neurocirurgião. Você não é neurocirurgião. Assim como eu, por exemplo, não sou dermatologista, não sou cirurgião plástico. Eu não sou especialista em transplante capilar. Por mais que eu só trabalhe com isso, por mais que eu fiz a pós-graduação em tricologia, que é uma pós-graduação separada, mas eu não posso me auto-intitular especialista. É algo que é bem batido com o Conselho Federal de Medicina e tem que ser respeitada essa regra. Falei, tá ótimo. Se só cirurgião plástico, entre aspas, e dermatologista podem fazer, como que eu faço para aprender esse negócio? Tinha alguns cursos ali de final de semana. Só que você vai aprender um apêndice no final de semana? Não vai. O médico, tem muito médico que compra curso achando isso. Eu falei, olha, um mercado que qualquer médico pode fazer, mas tem uma barreira de entrada gigantesca, que é começar. Porque você que tem um serviço referência em transplante, você vai querer ensinar isso? Não vai. Vou procurar material sobre. Isso que eu estou te falando do material do Conselho Federal de Medicina, eu tive que me ligar para lá, mandar e-mail. Não tinha isso no Google. Então, acesso bem restrito. Falei, tá, em um mercado muito bom. Mercado estético, clínico, cirúrgico, que é tudo de cabelo. Você pode atender a parte clínica, tanto a parte cirúrgica, que vou estudar mais sobre. Que foi quando eu liguei para o cara que é a maior referência do mundo, que é o Roberto Trivellini. Liguei para a clínica dele, falei, já que ninguém quer me responder sobre como que faz, vou ligar para quem é o bambambam do mundo. Liguei para a clínica dele na Espanha. A Márcia, que me atendeu, a secretária dele. E eu, no portunhol, né, não sei falar nada espanhol, desenrolei com ela, queria falar com o Dr. Roberto. Nessa época eu tinha passado na residência que eu estava estudando para oftalmo. Falei, e agora? Vou para oftalmo, não vou? Foi quando eu liguei para a Mirna. E o Roberto ligou para mim. Imagina o maior nome de uma área qualquer que seja. Ligar, falar assim, posso te ligar? Mandou mensagem no WhatsApp em português ainda. Falei, louco, como não? Fiquei umas 2h30 com ele no telefone. E ele começou a fazer perguntas sobre vida, quem eu era, todos os detalhes. E aí eu falei com ele, conversei. Ele falou, Maurício, eu não tenho sombra de dúvida de que você vai se dar super bem. Você tem um puta de um perfil empreendedor. Você já está vivendo isso. Só que o transplante não vai ser um caminho fácil. Vai ser um caminho, na verdade, muito árduo, principalmente no Brasil. Porque você vai ter que aprender e começar a fazer casos pequenos, treinar a equipe, empreender, montar sua clínica, investir em marketing, coisa que ninguém vai te ensinar. Eu falei, beleza. Já tinha feito alguns cursos, já gostava dessa dificuldade inicial. Falei, perfeito, é isso que eu quero para a minha vida. E foi aí que eu comecei a entender mais sobre o mercado. Mercado muito novo. Tem menos de 1.200 médicos hoje no Brasil que fazem transplante capilar. Então, assim, é um mar aberto. O paciente que quer operar, não está nem isso. O médico é da Paraíba, se ele é do Amazonas, se ele é do Espírito Santo, se ele é de São Paulo, ele vai atrás. Ele vai atrás de quem é bom. Então, o transplante ele não te limita a questão de barreira física. Obviamente, é muito melhor estar em São Paulo, estar em, talvez, alguma cidade que tenha uma infraestrutura próxima. Mas isso não impede. Eu hoje, por ter o podcast, ter uma empresa de educação em transplante, a gente fez uma análise meio profunda desse mercado, com todos os dados. Então, a gente falta ainda muitos médicos que fazem transplante. Mas a gente tem, por exemplo, médico no interior da Alagoas, hoje faturando quase R$2 milhões com transplante capilar. Uma clínica, o cara começou na cidade de 3 mil habitantes e ainda está lá. Maurício, interessante a sua fala, cara, que inclusive se você é médico da área de saúde, você volta e pega uma canetinha aí para anotar. Porque isso é movimento todo que você falou de observar e falou com uma área especialista, a gente está falando de que ano? De 2020. 2020. Não, antes foi 2019, 2020. Foi 20 para 21, na foi verdade. 2020, isso.
E é interessante que, trazendo até um pouco para o mundo que eu atuo, que é de tecnologia, a gente sempre fala para os fundadores, né, donos de startup numa fase inicial, que a parte mais importante do que você pegar o produto e lançá-lo no mercado é você fazer um processo que é o discovery, que é entender claramente para quem você vai atender, o que vai fazer. E o seu olhar, entendendo do mercado, era, cara, qual a especialidade que eu vou? E aí você foi brilhante no que você discutiu sobre técnica. Hoje, alguém falar que tecnicamente ele é o melhor do mundo, ou em algo, ou que ele está por dentro de tudo, é impossível, porque todo santo dia sai algo. Então, ela é uma área contínua na nossa vida. Perfeito. O que você fez? Você fez uma escolha baseada em mercado, dor, aí automaticamente você resolveu uma visão de tamanho de mercado. Falei, pô, você tem isso aqui, não é todo mundo que está oferecendo, e você não foi óbvio, porque na hora que você olhou para uma área de atuação que você tem barreira de entrada, você enxergou oportunidade. Eu falei, se tem barreira de entrada, tem oportunidade, deixa eu ir para cima aqui. E aí você se deparou com alguns desafios, que foi o conselho que você recebeu. Né? Desafios sobre posicionamento, sobre marketing, sobre digital. Só que você fez o dever de casa de entender a escolha. Né? E como se posicionar. E é engraçado como essas regulações nos travam. Né? Tipo, por exemplo, eu atuo, você é um dos melhores no que você faz, só que você não pode se intitular especialista porque você não tem uma definição ali mais top-down do ponto de vista de regulação para isso. Só que todo esse movimento, ele exigiu de você muito mais uma visão empreendedora do que técnica. Exatamente. Você acha que esse foi, para você, o desafio que mais te empurrou do ponto de vista de carreira? Porque aqui a gente, na nossa audiência, tem muitos empreendedores. Por isso que eu falei, pega o papel, né, a caneta e olha. Porque eu gosto de olhar movimento de outros empreendedores e entender como aquilo poderia se aplicar na minha área de especialidade. E foi o que você trouxe aqui pra gente. E aí você trouxe um desafio que é dor em muitas outras áreas que também são técnicas. Qual para você foi esse maior desafio? Foi de fato esse olhar para a gestão e desenvolver o lado de empreendedorismo, ou teve outras coisas além do caminho? Quem está saindo do zero, não sei nada. O primeiro passo é saber técnica, não tem jeito. Só que técnica, principalmente nessa área do transplante, quando eu fui olhar, não tinha material em português, para você ter noção. Entendi. Não tinha livro publicado. O primeiro livro publicado em português de transplante capilar foi ano passado. Olha como que isso é muito novo. Até então, o material era todo em inglês. Falei, pronto. Na minha faculdade, eu acho que eu era o único fluente que falava, que fazia aula de inglês durante a faculdade de medicina. Então, isso para mim, eu falo que foi uma soma de pequenas atitudes que eu tive até durante a faculdade. Que eu fiz questão de fazer inglês durante toda a faculdade, que era algo que eu sempre priorizei. Inclusive, fiz aula de comunicação também. Então, calhou de eu estar pronto para uma decisão que eu tomei. Eu falo, nunca foi sorte, nunca foi nada, mas foi uma soma de pequenas atitudes que eu tive ali durante até a faculdade. Então, quando eu cheguei nesse momento de decidir, falei, para empreender, olha, marketing para mim, já tinha feito alguns cursos, mas eu nunca tive medo disso. Não tinha uma rede social estruturada nem nada, sabia que seria um desafio, mas eu falei, olha, começo agora e seja o que Deus quiser. Eu sempre me arrisquei bastante. Então, esse primeiro pilar seria o técnico, porque não adianta você ser o melhor do marketing e entregar resultado. Ponto. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Isso daí, mas só que é uma coisa que eu sempre tive para mim. Eu sempre vou ser bom naquilo que eu faço. Eu não faço nada mais ou menos. Então, isso daí não vão tirar de jogo. Eu vou buscar os melhores cursos, eu vou me especializar o máximo possível, não é esse o ponto. Agora, se o desafio é empreender e se arriscar, estou dentro também, que eu tenho perfil. Então, é algo que eu gosto, inclusive, de fazer. Só que eu não entendia qual que era o caminho. Então, com você não ter isso claro, essa clareza, dificulta um pouco. Quando eu conversei com esse médico, ele me deu um leve direcionamento. Falei, tá, é o início de algo, vou me arriscar nisso que ele está falando, vou fazer alguns cursos. E no Brasil, na época, tinha um curso só, que em 2020 estava começando ali, de um médico daqui de São Paulo, até, que era, inclusive, referência, foi um dos que fez um boom no mercado de transplante capilar, que é o Thiago Bianco. O Thiago, já acompanhei o trabalho dele quando eu estava na faculdade. Ele lançou um curso que era um hands-on de final de semana, só que ele era, sem sombra de dúvida, ele atendia estrelas aqui. Foi o primeiro médico famoso que fez curso. E colocou 50 médicos no mercado. Só que esses 50 médicos que aprenderam começaram a replicar aquilo. Então, aí que ele começou a escalar. Então, eu estou falando de 2020, um mercado de 250, 300 médicos.
Minúsculo, minúsculo. Ainda é pequeno. Se Ainda é muito se você pequeno. salta para o que você falou aí de 1.200, 1.500 que seja, ainda é muito pouco. Para atender um país com dimensões continentais como o Brasil, é muito pouco. No mundo todo, tem cerca de 10 mil médicos que fazem transplante capilar não listados. Tá? E estou dizendo, na verdade, 10 mil serviços. Porque tem muito serviço ilegal. Depois eu explico para vocês sobre essa nuance aí do mercado de transplante capilar. Mas médicos executando, se colocar 5, 6 mil, talvez seja muito. Tá? Isso o mundo. Mundo. E Brasil, a gente está falando de um mercado que saiu de 200 para 1.000, que cresceu um tanto considerável, porque o médico está querendo essa liberdade. Todos esses pontos que eu elenquei, que o transplante consegue trazer isso para as pessoas, é que... Então, começou esse movimento, eu vi essa oportunidade e falei, vou entrar nesse negócio também. Vou me especializar, vou começar a estudar a fundo. Comecei a fazer cursos, tá? Mas fora do Brasil. Então, trabalhei lá em Istambul, fiquei lá um tempo, conheci serviço, aprendi lá, ver o melhor lugar do mundo, né? Todo mundo fala que tá calmo, vai para Istambul. E o melhor exemplo, a melhor comparação que eu falo você quer roupa, compra no Brás. O pessoal fala isso. Quer transplante, faz em Istambul. Quer dizer que Istambul é bom? Eu vi lá o mercado, é horroroso o transplante que o pessoal faz lá. Óbvio que tem bons médicos, mas eu fui para uma das clínicas mais famosas do mundo, os resultados. Eu falei, não é possível que esse cara é famoso desse jeito. 10 centros cirúrgicos, assim, uma clínica parece um palácio, 8 andares, quadra de basquete para funcionário. Assim, você vê que o faturamento do cara era uma monstruosidade, o transplante do cara não era bom. Falei, que é isso? Conheci gente lá no Brasil que faz coisa melhor. Falei, então a concorrência também não é lá dessas coisas. Se o melhor entrega isso, tá fácil. Você falou, agora chancelou de vez o que a gente está vendo de oportunidade, né? Exato. O que você fala muito, né, Cris? Todo episódio das frutas baixas, de você mapear. O Cris fala muito sobre isso, é um grande defensor, inclusive, né? Eu acho que o Mal, ele leva muito a sério tudo isso. E uma coisa que é muito interessante quando você fala, que eu acredito até que o Cris vai mencionar, você vai sempre na fonte. Eu sempre vou. Né? Eu nunca pesquiso algo mais ou menos. Então, isso é talvez um defeito / qualidade. Eu sou extremamente exigente comigo e a partir do momento que eu dependo, e inclusive para o médico entregar uma cirurgia de transplante capilar de qualidade, ele precisa de uma equipe tecnicamente muito boa. E isso é uma grande dificuldade quem entra nesse mercado também. Se você, por exemplo, mora no interior, você vai ter que treinar a equipe. Ou levar... Às vezes, alguém daqui de São Paulo que já está há muito tempo no mercado, que você já conhece o serviço, isso é um problema para quem não tem contato com ninguém, para treinar a sua equipe. Porque senão, meu amigo, você não faz cirurgia, não. É o movimento, né, cara? De se colocar em movimento e estar com as pessoas certas, ser treinado pela pessoa certa e treinar a equipe, muda a regra do jogo, acho que para qualquer negócio. Que a gente sempre fala. A ambiência muda o jogo completamente. Total. A sua sintonia tem que estar alinhada com o seu futuro sempre. Então, você tem que mudar, eu falo, a estação do rádio para futuro. O que eu preciso para estar lá? Então, fecha o olho, eu falo, imagina onde você quer chegar e o que eu preciso fazer para estar ali em tanto tempo. Meta pequena, fraciona aquilo o máximo possível que eu consigo fazer amanhã. É isso. E para amanhã, e para amanhã. Ter isso muito claro, essa clareza de, inclusive, velocidade que você quer. Porque isso vai demandar um esforço. Eu gosto desse fracionamento, Maurício. Muitas vezes... você vai tendo mais experiência, sendo referência para alguns profissionais. E eu falo, gente, geralmente o problema está que a gente olha lá para o alvo, mas o que você controla é o hoje. Exatamente. Então, você fraciona até micro hábitos, fala muito sobre isso. Cara, eu quero aprender a falar inglês, né? Quero ser um cara fluente. Ok, o que você controla? Todo santo dia, um período de tempo dedicado a isso. Se você ficar fiel ao processo, naturalmente o resultado ele tende a vir. Então, a gente geralmente traça as metas grandiosas sem se preocupar com o principal elemento, que é qual é o processo que eu preciso realizar para que aquilo se atinja. Senão vira sonho. Exato. Né? E aí, sonho a ser realizado, ele tem que ser desdobrado num plano. E Maurício, você falou sobre o mercado, até lembrando aqui de curiosidade, a gente teve um boom sobre... Começou a se falar mais e você via, pelo menos no YouTube, eu sou um consumidor de YouTube nato, influenciadores e pessoas também fazendo transplante, falando sobre isso de uma forma mais aberta, né?
E, obviamente, trazendo um monte de gente que fala assim, pô, eu queria também. Né? Às vezes, de alguma forma, sei lá, talvez ficasse envergonhado ou sem informação sobre aquilo, ou teve acesso àquela informação. Que eu acho que isso foi algo, pelo menos que eu me lembro, assim, nos últimos anos a gente tem visto isso muito acontecendo com personalidades públicas, seja ela de TV ou, obviamente, também de canais alternativos assim. Quando você criou o projeto, você falou até na apresentação sobre o podcast, você estava olhando mais para qual horizonte? A formação dos profissionais ou olhando para o seu cliente, de certa forma? Eu quero entender a sua cabeça, até para compartilhar aqui com a audiência, qual foi o seu racional em ter um podcast para falar sobre um tema específico? Então, a gente vai para um nicho, obviamente, para trabalhar com o quê? Com a pessoa que você quer atrair para formar essa mão de obra que, obviamente, pode ser um gargalo de crescimento. Você falou, putz, deixa eu olhar para onde eu quero alcançar e tem que ter isso hoje. Ou, de fato, também para levar informação relevante para um potencial cliente lá na frente? Eu lembro até hoje, foi um dia marcante para mim, eu estava de plantão. O plantão até estava muito tranquilo, estava com fone, ouvindo um podcast do Thiago Nigro. Aí deu um estalo, falou assim, e eu já me movimentando, já fazendo os primeiros cursos ali de transplante capilar, mas ainda vivendo de plantão. Já tinha começado o Instagram ali, alguns posts, pequenos posts e tudo. Eu lembro que eu estava de plantão com fone, e na hora que o Thiago falando, que ele fala, não sei qual episódio, mas ele fala que o podcast trouxe para ele um grande networking e contactou ele com pessoas muito grandes, e isso foi fundamental no crescimento dele. Na hora, deu um estalo. Falei, será que tem podcast de transplante capilar? Procurei tudo no YouTube. O que tinha de material, se tivesse 20 vídeos, 50 vídeos, assim, era muito, mas era médico falando para paciente ali. Nada muito profundo, muito raso. Ainda mais perto das coisas que eu estava estudando. Falei, gente, se eu conversar, inclusive, com um médico... Eu sempre me importei muito com questão de posicionamento. Eu falei assim, olha, eu queria muito trabalhar para alguém. A verdade era essa. Para ter mão, enfim, ter um volume bom. Porque captar os seus primeiros pacientes é um grande desafio, porque você tem que acertar seu posicionamento para captar essas pessoas. E trabalhar para o outro, você consegue nome de graça, assim, sem fazer um investimento tão alto. Tem a vitrine, né? Sem a vitrine, já vão fazer essa captação sem você investir em tráfego, em nada. É uma captação, entre aspas, gratuita. Você treina ainda no serviço de alguém, recebendo por isso. É o melhor dos cenários, em teoria. E eu não conhecia ninguém, não tinha esse contato. Então, eu falei, não tem problema, não choro pelo leite derramado, vou fazer o meu aqui, vou fazer minha cirurgia, nem que eu tenha que bancar do meu bolso, eu quero operar. E aí, depois que eu vi isso, falei, pesquisei, não achei. Falei, tá aí, uma puta de uma oportunidade. Podcast de transplante capilar. Eu sou um consumidor nato de podcast. Por que não ter um? Só que o meu objetivo é, tanto para paciente quanto para médico, quando eles olharem, eu trazendo, primeiro que eu vou me linkar com grandes nomes. Todo mundo aceita contar a sua história. E quando eu sento na cadeira como apresentador de algo, seja pequeno, seja grande, eu estou ali de igual para igual. Então, eu vou estudar estratégias de como me posicionar bem para poder ganhar autoridade chancelado por essa pessoa. Então, vamos supor que você seja o maior nome do transplante capilar. Se você aceitar sentar aí e eu souber me posicionar e perguntar, tanto dando exemplos, quanto casos, quanto fazer boas citações, o seu público vai entender que eu sou referência também. Vai entender que eu tenho nome para poder falar aquilo. Você está aqui comigo. Você não toparia se eu fosse qualquer um. Então, essa foi uma sacada que eu tive. Falei, então vou me linkar com bons médicos, até como uma oportunidade de emprego, talvez. Só que, do outro lado, eu pensei, eu vou fazer um conteúdo tão bom, que o paciente que olhar vai falar assim, se é bom desse jeito de graça, imagina pagando. Porque se eu acertar isso, eu estou feito. Inclusive, é um dos meus objetivos no Instagram. Quando o pessoal do marketing da equipe fala assim, doutor, você está entregando muito nesse conteúdo, eu falei, não interessa, eu quero entregar mais. Quando você falar que é muito, eu vou entregar o dobro. Não interessa, porque o que eu falo é o que eu faço. Então, ser bom, eu falo que é uma construção. Você não tem que ter medo, por exemplo, da concorrência, de falar sobre transplante capilar, que todo mundo estava... Você quer aprender sobre transplante? Você vai pagar meu curso. Não. E vários médicos começaram a ver aquilo como uma inspiração. Pô, Maurício, eu também saí do zero. Eu estou tendo essa mesma dificuldade que você teve. Eu passei por isso, eu não estou sabendo solucionar, me ajuda. Mandava áudio, ligava para médico de madrugada.
E aí quando você passa a ser referência para outros profissionais dessa área, você fala, pô, tá dando resultado. Porque a gente falou isso num podcast né, atrás, falando sobre produtos do digital. E eu algumas vezes, Maurício, já comprei produto que eu não consumi. Porque eu falei, provavelmente a estrutura e curadoria eu já tive acesso de alguma forma. Mas eu comprei... Você quer aquilo consolidado, né? Mas eu comprei para retribuir o que... É um prestígio, né? Eu falei, cara, vou prestigiar, porque esse cara entregou tanto de graça durante muito tempo, com dicas e informações. Mas sabe, Cris, que foram estratégicas, sabe? Eu quero até complementar essa sua fala, porque estamos em 13 empreendedores aqui, o nosso core no podcast é falar com empreendedores. Isso é muito a mentalidade do empreendedor. Exatamente. Porque se a gente desloca essa realidade para outras pessoas, que pode até ser o seu consumidor final, eu concordo com o que o Maurício falou. O Instagram não deixa de ser uma porta de entrada. As pessoas estão lá, estão consumindo, estão vendo que você é uma autoridade. Eu mesma já recebi convites no Instagram que eu falo, cara, nem esperava que eu fosse receber o convite dessa empresa, mas porque viu o meu posicionamento. Mas esse lance do prestígio, de devolver para a comunidade, é muito do empreendedor que começou da estaca zero. Porque a gente está nessa há um tempão, produzindo. E quer queira, quer não, quando você vê o outro fazendo a mesma coisa, rola no seu coração ali um lance de... Eu sei, eu já estive lá. Eu vou te prestigiar de alguma forma. E é você comprar, né? É total. Igual... É mentalidade que a gente precisa falar sobre isso para que chegue a mais gente, entenda. Cara, se alguém começa um negócio, você não vai até essa pessoa e vai falar, ô amigo, me dá um desconto, sou seu amigo, né? Exato. Me dá um acesso a esse seu curso. Eu falei, não, você vai comprar, você vai indicar. E tem outras coisas, né, que dá para você fazer em menor proporção. Até interessante a gente puxar esse gancho agora, porque a gente já falou muitas vezes sobre vários assuntos, sobre empreendedorismo, e um deles a gente não passou esse pano em cima, sabe? De, ok, e quem são as pessoas que estão ao redor? Exato. Aquele like que dá. É aquele, deixa eu seguir aqui, porque às vezes para a pessoa não é nada, mas para a gente é relevante. Então esse lance do pedir desconto, não prestigiar, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo, aceito inclusive caso vocês queiram trazer uma opinião contrária, mas eu sempre falo que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Perfeito. Sim. Então isso se aplica no que você está falando, no que o Mal está trazendo, de você realmente, cara, eu estou te prestigiando genuinamente. E não é estou te prestigiando porque eu espero algo em troca. Não, eu estou devolvendo para a comunidade, porque de algum lugar você também já esteve lá. Sim. Exato. Sabe? E se você não fortalece, né? Quem fará, né? Exato. Inclusive, gente, minha newsletter do LinkedIn tá sucesso, maravilhosa. Tá um sucesso. Me ajudem lá. Batemos 1000, hein? Batemos 1000, é isso aí. E assim, é legal ouvir falar sobre isso. E você trouxe um princípio de posicionamento que inclusive estará no meu livro até o final do ano. Aê! Bacana. Que é esse efeito associativo da autoridade. Quando eu montei a Cirrus, que é o meu negócio principal até hoje, eu me posicionei. Eu gostei da sua história que eu fiz esse exercício. Hoje penso talvez de uma forma estruturada? Não. Fui fazendo escolhas entre erros e acertos, mas eu olhei para o mercado, entendi qual era o posicionamento de consumo, vi que a tendência era as pessoas buscarem especialidades e não mais generalistas, porque obviamente você atende a uma dor específica, e isso não existia na contabilidade. Fui para o mercado de tecnologia. E quando eu cheguei no mercado de tecnologia, eu falei, pô, eu sou um contador de empresas de tecnologia em startups. Aí todo mundo falou que eu era maluco, porque isso em 2013 para 2014 você tinha poucas startups que estavam dando certo. Só que daquela época surgiu grandes caras, né, como a iFood vem da época, Nubank, Creditas e por aí vai, alguns anos ali na frente. Só que quando eu entrei ali, eu falei, pô, ok, quais são algumas das estratégias? E a gente volta sempre para o conteúdo. Então, se vocês pesquisarem, galera, pode voltar quanto tempo for. A geração de conteúdo relevante, ela sempre esteve na frente como uma das estratégias que as empresas utilizavam. Hoje a gente vai no digital, é lindo, mas, cara, antes a gente consumia revista. O que é uma revista? Uma curadoria de conteúdo sobre guia 4 rodas e por aí vai. Totalmente. Só que quando eu estava lá, eu falei, ok, estou produzindo, estou mostrando, mas como a pessoa para ver e fala, interessante o que esse cara escreveu. Ou ele vai falar assim, caramba, olha só quem está com esse cara produzindo esse artigo. Quando eu usei o efeito associativo numa estratégia de marketing. Então, se eu quero olhar para as empresas de tecnologia nesse momento, quem é o cara que mais está crescendo dentro do meu mercado falando com esse público? E aí a gente pensa em outros profissionais e não, eu ia para a área totalmente fora. Falei, eu vendo contabilidade, deixa eu olhar para o cara. Quem é a melhor pessoa de RH?
Quem é a melhor pessoa que oferece um software bom para uma startup num gerenciamento de ERP? E foi atrás dessas collabs, co-marketing, parcerias, qualquer nomenclatura que você vai utilizar, é buscar um efeito associativo de autoridade. E isso foi o que mais me rampou crescimento durante 3, 5 anos, até o ponto que, agora a marca passa a ser autoridade. Perfeito. Exato. E aí você começa a trabalhar esses elementos. Então isso aqui é um princípio simples, talvez não fácil de implementar, mas que qualquer empresa, qualquer empreendedor numa fase inicial pode buscar. Perfeito. Eu quero complementar 2 coisas aqui. A gente já teve o Gui Junqueira com a gente. Nossa. E ele fala isso no livro dele, inclusive, né? Como é que eu encurto esse meu caminho, pensando em tempo, atenção e dinheiro, mas que de alguma forma, aí eu vou associar um outro empreendedor aqui que a gente também já citou outras vezes, inclusive fica o convite, Alfredo, para você vir, de você ser uma marca interessante e não... Alfredo Soares? Alfredo Soares. Ele é um monstro. De você ser uma marca interessante e não interesseira. Perfeito. Né? Então, o Gui falou muito isso no pod que a gente gravou com ele sobre oferecer algo, oferecer algum valor. Então, entrar no site de alguém e falar, olha, eu identifiquei algumas coisas que você pode fazer e a pessoa também enxergar naquilo uma troca e a partir disso você gerar esse vínculo para que automaticamente a sua marca passe a ter essa relevância e autoridade. É um gatilho de persuasão, né, gente? Exato. A gente já usa isso há muitos anos, mas quando isso é aplicado com intencionalidade, então, no caso do Mal, vou fazer o podcast, não tem ninguém falando sobre isso, identifiquei um gargalo, vou me associar com pessoas, automaticamente eu dou espaço para elas, mas eu não deixo de ter o meu. Exato. Até dando um exemplo, né, para a galera não entender errado, quando eu quis produzir e-book, era uma estratégia lá no passado muito ainda mais é utilizada. Bastante, né? Não é simplesmente chegar na pessoa e a gente falar assim, Perfeito. amigo, vamos fazer algo junto? Não. Não. O que a gente chegava? Com o e-book escrito, olhando para as dores e jornada daquela empresa, tudo pronto e diagramado, e falou assim, você tem interesse em lançar conosco? Tenho interesse. Eu falei, o material está produzido e a verba de distribuição para publicidade é nossa. Porque eu estava buscando esforços compatíveis. E aí, obviamente, o cara olhava para aquela estratégia, fazia sentido para ele, porque eu não tinha o tamanho dele. Eu não tinha o volume de leads na proporção de entrega que esse cara teria. Mas você resolvia a dor que ele tinha. E não tinha ninguém para resolver. Exato. Então, não é simplesmente falar, grudar na orelha do cara e por insistência conseguir. Não, Perfeito. Você entrega valor e naturalmente você vai, obviamente, receber valor de alguma forma disso. O que acontece hoje, às vezes, o Cris está falando isso, mas ele nega algumas iniciativas, porque provavelmente você é um interesseiro. Perfeito. Então, Perfeito. eu sempre me aproximei das pessoas, né? Esse eu acho que é um grande diferencial, somando na vida das pessoas. Eu não espero nada em troca de ninguém, a verdade é essa. Mas eu sempre agrego, tento agregar, ser uma relação positiva, pelo menos do meu lado, porque eu desejo aquilo para a pessoa. E isso, inclusive, foi uma mentalidade que mudou no mercado de transplante. Vamos supor que eu fosse um cirurgião plástico que fizesse transplante, você também, a gente está no mesmo hospital. Para você ter ideia desse mercado, eu estou falando de recente, tá? 2020. As pessoas colocavam papel preto no vidrinho do centro cirúrgico para você não ver o que eu faço aqui dentro. Caramba. Um queria matar o outro. Então, era um mercado muito fechado. Só que quando eu vim democratizando o conhecimento, primeiro, ninguém falava, eu falo. Eu vou trazer informação sem nenhum conflito de interesse. Eu vou falar sobre algo que eu faço, sobre você, sobre as minhas dificuldades, sobre o que você viveu, trazendo a história sua, que é uma história interessante, que eu conheço de bastidor, para todo mundo ouvir, que fica legal pro seu posicionamento, pro meu. Então, era uma relação que só somava para todo mundo que estava ali. Então, você tem que saber também fazer um convite. Você não pode chegar, eu vou mandar mensagem para você do nada, nem te conheço. Ou, vem cá, vamos falar sobre... Não vou nada, nem sei quem é você, sei sobre o que você fala. Então, eu sempre busquei isso. Então, todas as pessoas que foram convidadas, eu buscava somar no serviço delas de alguma forma, ajudando, não sei de que forma, mas sempre isso. Primeiro dar, para depois fazer, às vezes, o convite, alguma coisa nesse sentido, para deixar a pessoa também confortável, entender, ver se ela realmente é aquilo, né, para poder vir num podcast, que eu também tenho um compromisso agora com a audiência. E uma coisa que médico não faz, que eu acho interessante, é você entender muito seu público. Sim. Tanto no caso do podcast, quando eu comecei, eu não sabia quem era ninguém que estava ali. Então, eu acho que o bom do empreendedor é que ele se arrisca. Então, ele faz o negócio sem saber se vai dar certo, faz, depois vê. E é assim que tem que ser. Então, às vezes, ser muito calculista ali. Isso tudo que eu estou falando, às vezes a pessoa que está de casa vai olhar e falar, pô, o cara
elaborou tudo. Não, foi tudo mais ou menos. Então, hoje eu consigo ter essa visão e falar para vocês. Na época eu olhava, não tinha noção do tamanho do mercado. Falava, não, é pequeno, vamos para cima. Então, é pequeno porque está difícil de entrar e porque pouca gente consegue ensinar sobre isso. Vão chutar o pau da barraca aqui, vão fazer esse negócio dar certo. E foi crescendo a audiência de podcast. E quando eu comecei a ir, por exemplo, em congresso, imagina um mercado de menos de 1.000 médicos. Chegava num congresso, tem o quê? 400 pessoas? Chegava a 400 pessoas que, se 200 vissem um podcast, foi isso que eu pensei. Falei, se 200 vê meu podcast, é 50% do mercado de transplante. E teve uma análise que eu fiz recentemente, que eu criei o Instagram do podcast, comecei a seguir todo mundo de transplante capilar do Brasil. Todo mundo. Eu perdia pelo menos 30 minutos da minha vida, todos os dias no início, seguindo um por um. Então, quando eu olhei, falei, rastrei o mercado, 800 pessoas. Quantos me seguiam de volta? 580. Estou feito. Todo mundo do mercado me segue. Praticamente todo mundo. Então, estou dominando, entre aspas, o mercado. E aí, eu chegava em congresso, pessoal, nossa, eu sou seu fã do podcast. Que não sei o quê, nossa, é muito incrível, me convida. E não sei o quê, os médicos começaram a se identificar tanto, porque todo mundo queria saber sobre aquilo. E é muito legal ver a Mirna, que já tem 7 anos de estrada no transplante, falar sobre a jornada dela. Então, todo mundo tinha esse interesse. E aí eu comecei a puxar os grandes nomes para sentar comigo e falar sobre transplante capilar, como começou, dificuldades. Tem muitos pontos em comum. Hoje, eu entendo a audiência. Eu entendo que é mais público que está começando. Tem os médicos também que já estão há um tempo no mercado. E conversando com cada um deles, comecei a entender as dores. E veio uma demanda. Maurício, vocês têm que ensinar, têm que fazer curso. Você, o Paulo e o Hélio, têm que fazer curso. O Paulo, que é meu sócio no podcast, já tem mais de 7 anos aí no mercado. Então, Paulo, eu falo, veio da época, eu brinco, dos dinossauros do transplante. Desbravou esse mercado sem ter livro, sem ter nada, no peito, para poder aprender transplante e entregar o resultado. Que nem ele brinca. Ele fala, cara, você e o Hélio, os dois, menos de 3 anos de mercado aí, entrega o resultado que eu entrego com 7 anos de jornada. Por quê? Óbvio, ele ajudou a gente nesse processo, mostrando os melhores caminhos, só que teve a nossa curva de aprendizado também e dedicação, que é o que eu ensino, inclusive, para muitos médicos hoje, que me procuram para poder aprender sobre transplante. E é um resumo, na verdade, a metodologia que a gente criou, que é sobre isso que a gente está falando. Ser bom tecnicamente, o cara que me procura fala assim, vou sair do curso fazendo transplante? Eu falei, depende, você saiu da autoescola virando piloto? Não é assim. Existe uma curva de aprendizado. Só que o que eu te garanto é, você vai sair daqui com eu pegando na sua mão e te mostrando o melhor caminho para o seu caso. Então, a gente inverteu a lógica. Quando você entra numa pós-graduação, o que faz? A aula é essa. Eu não. Eu pego a turma, faço um diagnóstico de um por um, entendo as dores, entendo quanto ganha, onde mora, quer casar em 1 ano. Tem um questionário super complexo sobre todos os sentidos da vida desse médico, inclusive sobre a percepção dele de mercado. Porque teve uma médica num curso, numa das turmas, ela preencheu o questionário e falou assim, quem você acha que é seu público-alvo? Assim mesmo, direto e reto. Descreva quem é, onde frequenta. Ela colocou lá, sei lá, Edivaldo, 80 anos, gosta de ir para o boteco final de semana. Pelo amor de Deus, não tem noção do público-alvo. 80 anos vai fazer transplante capilar? Tem público. Mas se for olhar estatisticamente, é pífio, não tem noção. Restrito, né? Então, a primeira coisa que eu fui conversar com ela, eu falei, pera, você não tem noção de quem é o público de transplante, você está no lugar certo? É isso que você quer para sua vida? Porque você está falando que você vai mexer com o mercado de estética. Homem na idade aliativa é entre 35 e 60 anos, que vai estar importando com a imagem e tudo mais. Então, você tem que ter essa percepção também. Então, eu falo que são essas óticas diferentes, igual você falou, que vão compor a obra final, né? Para você conseguir chegar longe. É interessante isso que você traz, Mal, porque eu sinto que a sua trajetória é aquela máxima, né? A gente só liga os pontos olhando para trás. Então, a gente não, na hora que a gente está começando a estruturar o nosso negócio, a gente não pensa muito no planejamento. Você tem minimamente ali alguma coisa para seguir, mas você vai mudando, vai trocando a roda com o carro andando. Exato. Né? E a sensação que eu tenho é que você ligou muito bem os seus pontos. Então, você fez a escolha do transplante mapeando isso. Você entendeu outro gargalo do mercado, que foi o podcast. Do podcast, você entendeu mais um gargalo, que é justamente ensinar essa pessoa, mas ter uma jornada bem tailor-made, né? Então, não olhando, para todo mundo eu vou entregar do mesmo jeito. E até com uma certa gamificação.
sabe? De você que está começando, então você vai ter que ir por esse caminho. Você que já está mais avançado, vai por esse caminho. Já participei de 2 turmas, não como transplantadora, tá, gente? Ensinando essa galera a Ufa. Eu teria propriedade. Você já viu o tamanho dos meus cabelos? É isso. Você fala, eu dou certo, né? Exato. Você tem um gatilho de validação, né? Inclusive, a Mirna tem um papel fundamental na formação desses médicos ou pessoas que querem se inserir no mercado de estética, né? Se você não souber comunicar aquilo que você faz, esquece, você está fora do jogo. Então, tem gente que fala, mas eu sou tímido. Eu falei assim, então você vai continuar com o escritório vazio. Exato. Isso é opção sua. E até... Você pode escolher melhorar. Isso. Perfeito. E até outra curiosidade, quando o Mal falou assim, eu comecei a fazer inglês na faculdade, eu fiz depois o curso com a Mirna. Ele me procurou, e eu sempre conto essa história porque realmente foi muito marcante. Eu recebi lá, né, o pedido para marcar uma avaliação e a gente pede todos os dados do cliente. Então, nome, sobrenome, endereço, data de nascimento e tudo mais. Falei, gente, muito novo. Não costumo atender essa galera, né, tão nova. De onde que esse cara tá vindo? E tava Tinha o quê? escrito lá. 17, 18 anos? Você devia ter 21, 22. Porque você já estava fazendo plantão, né? Você já tinha terminado a faculdade. Acabei, foi. Foi Não, assim. não. Eu estava na época, quando eu te procurei, eu estava ainda procurando investidor para a empresa que eu tinha montado. Sim. Então foi ali, eu devia ter uns 22 anos. Por aí. Eu falei, nossa, que novo. Ainda brinquei com a minha mãe na época. Eu falei assim, nossa, será que a mãe dele vai pagar para ele? Né? Pensando. Porque geralmente eu recebo pessoas aqui que já são independentes financeiramente. E aí, atendo o Maurício, já tinha na época, né, uma carinha de novo. Falei, por que você procurou um treinamento? Ele falou, cara, eu acho que eu falo bem na medida do possível, mas eu quero me posicionar como uma autoridade nesse mercado. E na época ainda com a ideia da startup, né, que era a Pharmex, lembra? Isso, Depois troquei para Pharma, foi uma confusão. Foi uma confusão. E foi muito interessante porque ele sempre se antecipou no que ele queria. E eu acho que tem muito esse brilho também do empreendedor, né, Cris? A gente também participa de algumas imersões, já participou das mesmas, inclusive. A gente está sempre um passo à frente, querendo entender o que a gente não sabe, mas também sabendo para quem delegar. Exatamente. Então, legal, eu não era o melhor em comunicação, mas eu sabia quem procurar. Inclusive, eu fali por conta de delegar algo que eu não sabia se o meu sócio ali... Eu tinha noção de que ele estava desenvolvendo um negócio, mas acabou que não estava fazendo da maneira correta, mas eu não entendia nada de tecnologia, então acabou que deu errado. Mas é isso, entende? Agora, você já sabe do que se trata, você já sabe quem procurar, faz contratações muito mais assertivas. Exato. E, por consequência, você rampa muito mais fácil. Essa história, rapidinho, só um parênteses, vou resumir aqui para vocês. Eu fui um dia, estava no internato de medicina, fui atender uma senhora, Dona Maria, num posto de saúde, e ela pegou, questionou, falou assim, doutor, vocês passaram a receita, deu 90 e poucos reais. Falei, Dona Maria, pelo amor de Deus, 90 reais losartana, não sei o que, é 15 reais. Genérico? Não, doutor, mostrou a notinha. Falei, 90 reais, ô louco, que remédio é esse? Caro pra caramba. E eu morava numa rua que devia ter umas 5, 6 farmácias perto da minha casa, numa cidade do interior de Minas. Fui lá, procurei, realmente tinha remédio barato e tinha remédio mais caro. Falei, mas não existe um range ali para se comprar algo nesse sentido? E tinha. Só que o PMC, né, que na época, eu estou falando do reporte de 2017, podia variar mais de 490% o remédio. É muita coisa. Eu falei, louco. Coisa. Então a população, pelo menos mais idosa, que tem mais dificuldade ali para comprar, sofre muito, né? Porque ele não vai caminhar em 5, 6 farmácias para comparar preço. E outra, a gente está falando de saúde, né? Era para ser algo tranquilo. Só que na época tinha, eu acho que iFood, já estava começando, né? Na verdade, o iFood. Tinha o Buscapé, que eu procurava um monte de coisa lá para comprar. Falei, nossa, como que hoje, no cenário atual, não existe um negócio que pré-histórico eu tenho que ficar indo numa farmácia, na outra, comparar preços, isso assim, beira o ridículo, né? Não tem um aplicativo que faz isso aqui para mim. Será que tem? Comecei a pesquisar. Não tinha. Não tinha. Falei, que absurdo. Na verdade, tinha um de Florianópolis, chama Consulta Remédio. Até hoje, eu não sei se eles são os grandes players do mercado. Só que eles comparavam preço. Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, Rede. E outra, ele te direcionava para o site. Você não conseguia comprar ali no site deles. Só mostrava. Uma vitrine. Era um site, não sei se de marketing na época. Falei, nossa, não interessa da Drogaria São Paulo, estou no interior de Minas. Quero comprar aqui na farmácia do seu Zé, no meu celular. Não tinha. Pesquisei um modelo de negócio parecido, assim, tudo que eu estou falando foi numa tarde, tá? Procurei, não achei. Achei, na verdade, um site na Índia, chamava Farm Easy, negócio assim. Falei, cara,
qual que é a complexidade? O bom do empreendedor, que não tem medo ali, é que ele não tem noção da dificuldade que ele vai... A ignorância é uma benção. Porque se falasse assim, vai ser assim, 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 você faria? Talvez não, entendeu? Porque é muito difícil. Eu falei, quer saber? Deve ser de boa, vou chamar um nerd para montar um negócio desse, sem nada, sem medicina. Deve ser legal, né? Fazer tipo um busca-pé de remédio. Só que com a experiência de iFood. Então, eu coloco lá, sei lá, de pirona, paracetamol, não sei o quê, aperto Enter, saio da consulta médica. Porque isso eu fazia um monte de receita por dia. Olhava, o cara tem que sair, às vezes, buscando um por um, porque não consolida ali um orçamento, me manda, daqui a farmácia 1, 2, 3, 4, 5, com frete é tanto, clica no aplicativo, compra igual iFood. Absurdo não ter isso. Ou farmácia de manipulação, enfim, dá para expandir isso. Falei, vou fazer um negócio desse. Eu fui lá na faculdade, procurei onde que eu vou achar um nerd. É computação, ciência da computação. Assim mesmo. Fui no coordenador, que sempre fui assim, conversar com todo mundo, saber quem era. Falei, não ia contar para ele o que era, né? Aí eu falei assim, estou querendo fazer um projeto de iniciação científica para a faculdade que envolve tecnologia, quem você me indica? Ele falou assim, mas o que você quer? Um aplicativo. Ele falou, mas aplicativo, qual linguagem? Eu falei, português, né? Inglês, sei lá. Ele, não, linguagem de programação. Eu falei, amigo, você está falando demais, quero para Android, iPhone. Ele, tem um moleque no segundo período que é um gênio. Vai conversar com ele. Falei, como que ele é? Magrinho, baixinho, carinha de nerd, de óculos. Cheguei lá, só tinha esse perfil. Era esse o estereótipo. Não, sei que é, sei que é. Não. Ele tá ali. Chamei ele, falei, irmão, o negócio é o seguinte. Representa uma empresa. Não poder de persuasão. Representa uma empresa que está chegando aqui na região, que a gente está buscando desenvolvedores de aplicativo de celular, tanto para... Ele já tinha me dado a dica, né? Tanto para iPhone quanto para Android. E me falaram que você é o cara. Já fechei com um, mas pela indicação do coordenador, eu faço questão de te ouvir, só que eu só posso hoje. E aí, você topa você dar aula aqui lá em casa e tal? A gente toma uma cerveja, conversa. Aí ele, não, claro que não sei o quê. Eu falei, mas tem um contrato de confidencialidade e tudo. Aí ele, não, claro que não sei o quê. Falou, super sério o negócio, né? Chegou lá em casa, falei, o que eu vou arrumar com um contrato com esse menino, né? Que eu não sei nada. Procurei lá o primeiro que tinha no Google. Assim, eu cliquei e imprimi, nem li. Falei, tá aqui o contrato em inglês. Beleza, aí expliquei para ele a ideia. O cara não sabia ler também, falou, não, tá tudo certinho, né? Tudo certinho aí, só assina. Exato. E aí ele chegou lá em casa e falou, eu falei, quero isso, um aplicativo faz isso, quanto tempo você me entrega? Ele, então, pelo isso daí, para um protótipo, funcionando e tal, às vezes uns 6, 7 meses. O quê? 6 meses eu tô morto. Não sei nem o que eu almocei ontem. Eu quero, hoje é terça, até sexta, o que você me entrega? Ele, não, você não tem noção como é que é e tal. Aí ele foi me explicando da complexidade do processo. Eu falei, até sexta tem que ter alguma coisa que funcione. O que você consegue me entregar? E eu já tinha lido o livro do Thales Gomes, que começar no simples mesmo. E, assim, já tinha noção por conta do livro de MVP, dessas coisas, que eu gostava muito, estudava, às vezes, assuntos de empreendedorismo, sempre ouvi sobre isso. Ele, não sei, não tem. Eu falei, já sei. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um site normal em branco, você vai colocar lá nome, WhatsApp, e na mensagem, em vez de escrever mensagem, você fala assim, escreva as medicações que até em 4 horas eu dou um orçamento. Isso daí vai chegar na minha caixa de e-mail e eu mando Ctrl+C no meu celular, Ctrl+V para as farmácias, consolido o orçamento e mando para o cara, no braço. Simples. Mando por e-mail para ele ou pelo WhatsApp. Faz isso para mim. Fez o teste. Em cidade interior, eles colam cartazes, né? Assim, farmácia de plantão, farmácia do seu Zé. E quando fecha, fui em algumas farmácias, pediu, cola esse daqui. Falei assim, quer saber orçamento, quer saber qual farmácia de plantão e um orçamento sem sair do seu carro? Interrogação, assim, um QR Code gigante. O cara, louco, bom pra caramba esse negócio. Eu vou nem levantar do carro para ver qual farmácia de plantão. E um final de semana, 168 pedidos. Tá validado. Meu irmão, mete bronca nesse negócio aí, faz. Eu mesmo cadastrei mais de 7 mil produtos no braço. Ele, não, que para desenvolver um sistema, você cadastrar produto de farmácia, farmácias são uma média de 90 mil produtos, por aí. Porque varia, né? Por exemplo, de pirona, de 1 grama, 500, aí tem várias diferenças. Aí tem genérico, tem referência, aí tem uma quantidade de coisa absurda. Aí eu peguei e falei, vou fazer o seguinte, se eu fizer um Excel, você sabe depois colocar? Porque até de esperar você desenvolver um negócio para eu fazer, irmão, morri. Aí falou, não, dá e tal. Fez, comecei a cadastrar produto lá, ficava o dia inteiro. A Marcela, que hoje é minha esposa, queria me matar. Ficava o final de semana de 7 da manhã até 10 horas da noite cadastrando produto, foto, bula, nome, não sei o quê, parará. No braço, só eu e ele.
Aí vi que estava pesado demais para o menino, aí ele foi me explicando sobre front-end, back-end, não sei o quê. E a empresa a gente foi testando, conectou em uma farmácia para ficar automático, lançou o aplicativo, começou a ter procura. A gente começou a ter uma média ali de 2.000 pedidos mês, já estava rodando bem. Fui na faculdade, contratei os meninos, fiz um certificado de, como é que chama? Extensão, hora extra, que os meninos do último período estão loucos querendo para formar. Eu assinava lá, fiz uma empresa, combinei com o pessoal da faculdade, dava para eles faziam front, back, não sei o quê. Eu não entendia nada. Eu falava assim, só quanto que eu posso colocar da farmácia? Quanto que eu posso chamar outro? Porque eles conectavam no sistema da farmácia e ficavam online. Até que um dia o sistema travou na farmácia, o menino não sabia resolver, chamamos uma empresa para poder ajudar, eu já estava formado nessa época. Não conseguiu desenroscar do sistema da farmácia lá de jeito nenhum, o dono da farmácia doido, porque não conseguia emitir nota, baixar produto. Foi uma confusão. Aí o menino pediu para sair. Falou, não sei resolver, estou fora. Eu não sabia que existia um manual de programação. E ele não tinha nem ideia do que não sei quantas 1000 linhas de código para dar problema. Aí morreu a ideia ali. Mas, assim, nesse período, aprendi tudo, né? Como sair do zero, crescer. E nessa época, eu tinha feito o curso da Mirna, porque começou a ter pedido. Falei, vou escalar esse negócio, né? Só que primeiro, para eu escalar, eu preciso entender que o investidor olha. Para eu melhorar, né? Então, se o cara vai investir que só se tiver isso, isso e isso, é isso que vai ter. E aí, porque eu não sabia que existiam 2 tipos de empresa, né? Empresa que foca no crescimento e torra caixa, que aí era um modelo que eu podia fazer, que eu dominaria. Se eu era só ter a tecnologia, que eu podia engolir 10, 20 cidades. A tecnologia estava quase pronta. Ou fazer uma empresa que desse lucro ali, desde o início. Então, eu estava nesse dilema, só que eu não cheguei a ir um pouco mais para frente por erro da programação. E perdeu tudo. Na época, eu estava dando plantão também, estudando para residência. Então, foi uma... Eu achei que ia ser o Mark Zuckerberg da farmácia. Não foi. Tá tudo bem, você virou do transplante. Virei do transplante. Para a gente caminhar aqui para o final, o Cris tem uma pergunta, que é a nossa pergunta fatídica de todo episódio. Manda bala, Cris. Bora. Não, é legal ouvir as histórias, né? Porque aí tá explicado, porque é muita coisa, né? Exato. Boa. Luciano, tem no livro do Guia do Mochileiro da Galáxia, o código número, né, 42, ele é a resposta para as questões da vida e do universo. E a gente quer saber, né, para você, qual é o verdadeiro código 42? Repete de novo a pergunta para mim. Quando a gente fala no Guia do Mochileiro, o 42 ele tem as respostas para a vida, questões do universo. E a gente sempre tem a curiosidade de saber, para o Maurício, qual é o verdadeiro código 42 para você, para a sua vida? Vixe... Eu acho que a resposta para acho que quase tudo, né? É você se desafiar a cada dia tentando entregar o seu melhor. Que eu acho que o sucesso sempre, né, em qualquer área, ele é consequência. Você nunca pode, eu nunca busquei, eu quero ter sucesso. Óbvio que por trás todo mundo quer isso. Mas eu sempre quis dar o meu melhor em algo. Seja em qualquer coisa. Então, igual eu falei com vocês, se for para fazer um aplicativo, vou fazer um aplicativo muito bom, que atenda uma dor, mas vai ser o melhor. Se for para ensinar um médico, eu vou dar o meu melhor para ensinar ele o que é transplante capilar. Se o paciente que me procura, igual muitos falam, nossa, doutor, eu cheguei aqui querendo uma coisa, você me convenceu a fazer outra. Eu falei assim, eu não te convenci, eu estou te mostrando o melhor caminho. Então, eu estou sempre ali querendo melhor tecnologia, o melhor conforto para o meu paciente. Então, você está nessa busca de melhora como ser humano, no relacionamento, em tudo que você puder, eu acho que isso faz você ser uma pessoa melhor. Então, em todos os sentidos. E as pessoas que eu conheci de sucesso, elas têm esse perfil. Não é à toa. Então, o cara que é acomodado, não, isso está bom. Está bom não. O que dá para a gente melhorar? Então, é o que eu falo, né? Mar calmo não forma bom marinheiro. Então, tem que ter desafio. Então, quando eu falo que está tudo certo, tem algum problema, pessoal, para resolver? Não tem. Tem alguma coisa errada. O problema está aí, então. Então, a gente não vai crescer nunca se não tiver um problema para resolver. Ou a gente não está olhando para o lugar certo. Excelente. Excelente. Ou tem que buscar um probleminha, né? Exatamente. Tem que ter um problema a gente tem sempre. tá com alguns aqui Tá para com alguns distribuir aí. se precisar. Mal, que papo. Que maravilhoso. Eu tinha certeza que ia render muito. Então, seja para você, médico, que está nos assistindo, para empreendedor que está nos assistindo, qualquer que seja a sua área, vale a pena voltar esse episódio, pegar desde o início, papel e caneta, para poder pegar vários aprendizados. E para quem quiser te acompanhar, saber aí das suas peripécias no caminho do transplante, qual que são as suas redes sociais? Perfeito. O podcast que a gente tem de transplante capilar é @fuicash. A gente tem tanto no Instagram quanto Spotify, YouTube.
E o meu pessoal é @dr Maurício Reis, tudo junto. Inclusive, troquei recentemente, estava doido querendo esse arroba e a conta desapareceu do nada. Boa. Aí consegui pegar para mim. Aê. Perfeito. Então Maravilha. sigam tanto Instagram, TikTok, tudo, @dr Maurício Reis. Vocês me encontram lá. E para vocês que estão aí, empreendedores, estão sem cabelo, fica aí o convite para a gente já tratar. Temos todas as soluções para vocês. Isso impacta muito sobre algo que a gente falou, que é o posicionamento. Então, podem contar comigo aí para ajudar vocês também. Eu só trocaria uma frase. Que ainda, né? Então, E ainda. que uma hora vai chegar. Exato. O seu, Cris? Cristiano.ffreitas no Instagram e no LinkedIn Cristiano Freitas e acompanhe a Mia News. Muito bem. Por aqui, @Mia Bolraf, em todas as redes sociais, no LinkedIn Mirna Abolraf. Nós somos @Código 42 Podcast nas suas plataformas de áudio e no YouTube. Te espero na próxima. Até mais. Valeu.